Tá tudo bem por aí? Então tá. Hoje o papo é com o dono da voz que marcou uma geração, que tocou muitos corações, com certeza, e que durante muito tempo, né, foi líder absoluto de audiência na Rádio Globo e hoje é o maior publicitário do Brasil, sem dúvida. E eu tenho uma honra porque sou fã de carteirinha dessa figura sensacional e que reservou esse tempo para falar com a gente. Senhoras e senhores, olha quem está falando, Paulo Giovanni. Paulo Oi, Fabiano. Como vai, meu amigo? Tudo bem? Prazer falar com você e com o teu público. Obrigado pela sua atenção e sua generosidade de estar com a gente, parar o seu tempo para um pouquinho para falar com a gente aqui. Obrigado. Imagina, um prazer enorme. Ô Paulo, o Olha Quem Está Falando, a gente conta a história do rádio através, né, dos próprios personagens, no caso, os próprios personagens contando a história do rádio. E você não podia faltar de jeito nenhum, e graças a Deus que você está aqui com a gente para falar um pouquinho. Conta um pouquinho de como começou a sua história no rádio. Petrópolis, tal, como é que começou? Olha, eu tive a honra e o prazer de participar de uma época de ouro do rádio, né? Eu comecei lá em Petrópolis, como você mesmo lembrou, e como super mini estagiário, né? Não era nem estagiário. Eu ainda era muito jovem, eu tinha 15 anos de idade, e eu comecei primeiro sendo office boy, né? Não tinha vaga como locutor, e nem eu era locutor. Então, eu era office boy e a minha estreia no microfone foi muito engraçada, porque tinha um locutor chamado S. Borges. E o S. Borges trabalhava na hora do almoço, quando a rádio estava mais vazia, né? Aí eu, depois de algum tempo de intimidade com o S. Borges, eu era um garoto, tinha 15 anos, falei, S. Borges, deixa eu dar hora aí. Ele falou, você está louco? Quer que eu perca o emprego? Não, S. Borges, deixa eu só dar hora, S. Borges. Ele tanto enchia o saco do Borges, coitado, que um dia ele falou, tá bom, Giovanni, dá hora, faz o seguinte, ó, quando acender aquela luz vermelha lá, está escrito no ar, aí você dá a hora, mas só dá a hora e mais nada. Eu falei, não, esse pode deixar, pode deixar. Aí, quando acendeu a luz vermelha, eu falei, em Petrópolis, 1:55. Aí o Borges falou, Giovanni, você deu a hora errada, são 1:05. Essa foi a minha estreia. Você leu, foi nervosismo, mas você não foi nervosismo. Eu olhei para o relógio e aí era 1:05, 1:05, 5:55. Então eu me enganei, entendeu? Eu errei. Mas a minha estreia foi essa. Mas não deu problema para o S. Borges, não, né? Não deu, coitado. Não deu, não. Era muito bacana. Aliás, era um time espetacular. Era a Rádio Imperial de Petrópolis, que já fazia parte do Sistema Globo de Rádio, onde eu fui trabalhar alguns anos depois, né? Lá de Petrópolis eu fui para a Rádio Tupi, chamado pelo Alfredo Raimundo e pelo grupo de pessoas que trabalhavam com ele. Tinha também o Zé Mauro, que era o superintendente da Rádio Tupi, da Rádio Tamoio. E, na verdade, lá é que surgiu o Paulo Giovanni, né? Porque o meu nome de batismo não é Paulo Giovanni, é Giovanni Vilbert Cérvulo. E o Paulo veio da hora? O Paulo veio da Rádio Tupi. Eu fiz um teste lá, aí o Zé Mauro falou, olha, garoto, você tem uma voz razoável, mas com esse nome de Giovanni Cérvulo, ninguém vai te ouvir. Porque a Rádio Tupi tinha, assim, era o nome do apresentador e show. Então, por exemplo, era o Odair Marzano, show. Luiz de Carvalho, show. E aí seria Giovanni Cérvulo, show. Ele falou, com esse nome ninguém vai te ouvir. Então, nós fizemos lá uma listinha de alguns nomes e escolhemos, dentre os nomes, o Paulo Giovanni, que é sonoro, o Paulo é um nome muito popular no Brasil, e ficou, né? Ficou Paulo Giovanni. E esse nome foi inventado na Rádio Tupi. E eu hoje tenho muito orgulho, assim, uma certa, né, vaidade até, posso dizer, quando, se você procurar no Facebook, você vai ver um monte de Paulo Giovanni lá, que vieram dessa escolha, né? Foram pessoas que nasceram depois do Paulo Giovanni ser escolhido, entendeu? E que as mães e os pais fizeram uma homenagem chamando de Paulo Giovanni, tá? Porque muita gente até acha que o Giovanni é sobrenome, né? Não é, né, no caso. Né? É o sobrenome, né? E como é que começou a sua história na Rádio Globo? Foi depois de Petrópolis? Você desceu para a Rádio Globo? Não, da Rádio Imperial de Petrópolis eu fui para a Rádio Tupi. Fiquei lá, comecei lá à noite, tá? Era um programa bem focado para jovens. Ele começava depois da Voz do Brasil, começava às 8 horas e ia até às 11. E era gozado, o meu ônibus morando em Petrópolis.
e o meu ônibus para Petrópolis era 11h45. E óbvio que naquela época eu não tinha carro, né? Então eu terminava às 11 horas, saía correndo, pegava um ônibus ali na porta da Rádio Tupi, ali na Praça Mauá, naquela altura, era na Avenida da Venezuela, e ia para a rodoviária e pegava o 11h45, que era o último ônibus para Petrópolis. Fiz isso durante muitos anos. Depois me convidaram para ir para a tarde, para o horário da tarde. Aí eu dei uma sorte lá, a loteria esportiva estava começando, então a gente lançou um programa chamado Loteria Musical, e um cara ganhou, fez os 13 pontos na loteria, marcando nove sugestões que nós havíamos dado e mudou 4. E ele acertou os 13 pontos da loteria. Um cara chamado Dudu, da Loteca. Se vocês forem no Google, vão ver. Foi o maior prêmio pago pela loteria naquele momento, até então. E aí aquilo reverberou muito, entendeu? Deu uma publicidade muito grande, né? O Dudu da Loteca ganha ouvindo o Paulo Giovanni da Rádio Tupi. E aí a Rádio Globo me chamou. A Rádio Globo me chamou e eu demorei um pouco para aceitar, mas acabei aceitando. E fui para lá e fui muito feliz lá, trabalhei lá 17 anos no ar, mais um ano como consultor. Você lembra quando você chegou lá na Rádio Globo? Qual ano? Eu entrei lá em 72. 72. Saí em 89. Ah, maravilha. E qual foi o primeiro programa que você fez lá? Foi à tarde, né? Chamava Paulo Giovanni Show, mesmo nome da Rádio Tupi. Era um programa à tarde, a gente levou a loteria musical para lá. Naquela época a gente recebia muitos artistas, né? Os artistas visitavam as rádios assim diariamente, até era uma coisa às vezes um pouco difícil para a gente, porque a gente recebia, sei lá, 15, às vezes 20 artistas num dia e só podia atender, sei lá, 5, 6 no máximo, porque você tinha que seguir uma programação, né? Que era a programação da rádio. E, normalmente o artista que ia lá era para divulgar uma música nova, né? Uma música não conhecida, né? Então, mas era um rádio muito diferente, era um rádio tinha um pequeno auditório lá na Rádio Globo, diferente de hoje, não tinha os computadores que hoje ajudam vocês que estão no ar, né? Aí eu trabalhei à tarde durante um bom período, acho que foram, sei lá, desses 17 anos, acho que eu trabalhei uns 5, 6 anos à tarde. E aí, cara, um dia eu resolvi sair. Eu falei, puxa, acho que... Sair da rádio? Não, sair da rádio. E aí o Raul Brunini, que era o diretor tesoureiro da rádio, irmão do Luiz Brunini, que era o superintendente, falou, Giovanni, tudo bem, mas faz o seguinte, tira umas férias primeiro. E, rapaz, por aquelas coisas de Deus ou do destino, nesse período de férias, infelizmente, morreu um cara que eu amava, que eu adorava, que era o Paulo Moreno, um cara que trabalhava de manhã, de 7 às 9 da manhã. E aí eles me chamaram e me ofereceram o horário da manhã, que era um horário que eu queria mais, era mais importante, era um desafio maior para mim. E aí eu fiquei até o final, até eu sair, porque no horário da manhã o grupo da manhã era o Luciano Alves, que ia de 4 às 7, depois era eu de 7 às 9 e o Haroldo de Andrade de 9 ao meio-dia. Era um chuá, né? Assim, a gente dava 54% de audiência contra o resto, entendeu? Do AM, do rádio AM. Naquela época o FM ainda era muito incipiente. Hoje é o inverno, né? Você continuava dando aqueles números da loteria e alguém mais acertou depois? Ou... Não, aquilo foi a sorte das sortes. Nós nunca fizemos 13 pontos, entendeu? A história era o seguinte, vou te contar rapidamente. Então vamos dizer que o jogo seja Flamengo e Vasco, tá? Que é o jogo número 1. Aí a gente chamava uma pessoa, dizia, olha, oi, normalmente ou era no telefone ou era no auditório. Dizia, oi, boa tarde, como vai, qual é seu nome, etc. Olha, o jogo número 1 é Flamengo e Vasco. Defendendo o Flamengo, a gente tem aqui vamos dizer, o Tim Maia. Na coluna do meio está a Zizi Posse. E defendendo o Vasco está o Roberto Carlos. Qual é o time que aonde você quer marcar o seu X? Aí a pessoa escolhia e a gente tocava uma música, tá certo? Era assim para os 13 jogos. Mas isso acompanhando mesmo a loteria, né? Não, sim, acompanhando a loteria.
sim, acompanhando a loteria. E todas as pessoas que que davam palpite, a gente fazia um jogo para ela ainda concorria a poder ganhar a loteria, tá certo? Nós, obviamente, nunca fizemos os 13 pontos. No caso do Dudu, nós fizemos 9 pontos. E aí ele marcou outros 4, os 4 que nós erramos, ele marcou. Marcou por conta dele. Mas ele declarou, ele foi para a imprensa e disse: não, eu ganhei ouvindo o Paulo Giovanni na Rádio Tupi. E aí deu um barulho danado, né? Deu televisão, deu Jornal Nacional. O Dudu ganha, faz 13 pontos ouvindo o programa de rádio, entendeu? Sensacional. Ô, Paulo, você teve uma experiência muito boa também na TV, né? Você foi do rádio, mas foi no mesmo tempo do rádio ou foi a seguir? Foi. Eu tive 3 experiências de televisão. A primeira experiência foi na TV Bandeirantes, era um programa de prêmios chamado Tic Tac dos Milhões. Foi um projeto da TV Bandeirantes, onde ela contratou 4 pessoas, e cada um tinha meia hora, então eu fazia um programa que era muito parecido com o The Price is Right. A Bandeirantes fez algumas mudanças, mas o fundamento dele era o preço certo, né, que o Silvio andou fazendo há muito tempo. O nome era Tic Tac dos Milhões, justamente por causa dos direitos autorais. E isso durou um ano inteiro, foi muito bom, dava muita audiência, era um programa bem patrocinado, com patrocinadores importantes, então foi uma experiência muito boa. E gozado que hoje eu moro em São Paulo, moro no Morumbi, e naquela época eu morava no Rio de Janeiro, na Barra. Eu pegava um avião, saía da Rádio Globo, pegava um avião, vinha aqui para São Paulo para gravar a 10 minutos de onde eu moro hoje. Olha como é a vida, né? Eu tive essa experiência e depois eu tive uma experiência também muito boa na Globo, fazendo um programa chamado Domingo Bingo. Domingo Bingo. Participação Esmalte Monange, nova fórmula, novas cores, um esmalte que toda mulher bonita está usando. Doriana, espalhe este sorriso por aí. CB, fique certo, fique no CB. Alho e sal Larisco, comida saborosa só com alho e sal Larisco. Doril, dor, gripe, febre, resfriado, tome Doril. Tomou Doril, a dor sumiu. Alô, meus amigos de todo o Brasil, aqui estamos de volta com mais uma rodada do Milionário Domingo Bingo. E veja só como é milionário. Até agora nós já sorteamos 15 cartas e 6 foram premiadas. 40% de premiação. Vamos a mais uma combinação, Monique. Na letra B, o produto é Monange, em B, Monange. E na letra I, o que vem aí? O que vem? Vem Doril. Na letra E, Doril. Temos até agora Monange e Doril. Naquela época, o Faustão ainda não estava no ar aos domingos na Globo. E a Globo queria concorrer com o Silvio Santos, oferecendo prêmios, porque o Silvio sempre deu muito prêmio, né? Então, entre os programas que tinham à tarde, tinham 5 programas, o último era os Trapalhões. Eu tinha uma entrada e sorteava carro e prêmios em dinheiro, etc. Eu chamava Domingo Bingo. Aquilo me deu uma popularidade muito grande naquela altura, né? Não só porque era a TV Globo, a Rede Globo, era um programa nacional, mas porque tinham as chamadas, né? As famosas chamadas da Globo. Então, ela começava a chamar na quinta-feira e rodava até domingo, né? Mas isso era junto com o rádio ou foi depois do rádio? Isso foi, não, junto com o rádio. Eu estava na Rádio Globo nessa época, né? E depois eu fiz um programa também, onde a gente entrevistava pessoas famosas, pessoas que, de alguma maneira, tinham contribuído para uma sociedade melhor, né? E a gente contava a história da vida dela, entrevistava os seus amigos, pessoas com quem ela tinha interagido. Isso foi na TV Manchete, acho que foi antes da Globo. E a gente levou lá uma seleção de 30 pessoas, assim, absolutamente incríveis, como Fernanda Montenegro, como Tom Jobim e outros mais, entendeu? Essa foi a minha experiência. Não é muita, porque, na verdade, a minha vida está muito mais ligada ao rádio e depois se ligou à publicidade, né? O Domingo Bingo você tinha a companhia da Monique Evans, não era? A Monique Evans fazia comigo. Ela tinha vindo, eu me lembro como é que a gente escolheu a Monique Evans. Ela
foi porque o Domingo Bingo estreou em março, né, que é quando estreia a programação nova da Globo, e ela tinha sido a madrinha da bateria da Padre Miguel. E ela tinha feito um sucesso, rapaz, sabe? Ela é muito bonita e foi, assim, recebeu um destaque enorme da mídia. E a gente falou, puxa, acho que essa moça aqui vale a pena a gente convidar. E a gente convidou, ela topou. Nós ficamos amigos, e aí depois até eu a convidei para ela fazer publicidade para a gente da Dijon, porque naquela altura eu já era publicitário e a Luísa Brunet tinha acabado de sair da Dijon, né? E a gente precisava de uma pessoa, e aí a gente chamou a Monique, ela foi para lá e tudo. Então, se algum dia ela ver isso, um abraço para você, obrigado pelo carinho sempre que você teve comigo, Monique. Ô Paulo, outra coisa que você falou um pouco aí, né, que os cantores iam para a rádio, né? Ficavam lá um monte e tal, você selecionava alguns para entrar. Hoje, e depois de um tempo para cá, isso não aconteceu mais, as gravadoras cresceram e elas mesmas já começaram a fazer os contatos, né? E mais tarde a gente perdeu o contato total com... Eu tô falando isso porque eu trabalho em rádio há 32 anos, né? Desde 1988, e a gente perdeu o contato com o artista, né? A gente não tem mais, assim, é muito raro agora essa coisa de você estar ao lado do artista. Nessa época aí que você arriscou alguma coisa, assim, porque eu vi uma vez você falando que tinha vontade de cantar, né? Você arriscou alguma coisa nesse sentido? Você está me lembrando uma coisa hilária. Eu tive, sim. Boa memória sua aí. Teve uma época... Bom, vamos voltar no tempo. Primeiro, eu era muito jovem, tá certo? Era garotão, tudo. Então, eu falei, eu acho que eu vou aproveitar aqui, vou gravar um disco. As gravadoras, obviamente, todas me apoiariam, né? Podia até escolher a gravadora que eu quisesse. Aí eu pedi a duas pessoas com as quais eu me dava muito bem. Pedi uma música. E elas me deram, né? Uma foi o Martinho da Vila. Tá? Que eu, sinceramente, não me lembro mais qual foi a música que ele deu. Tá? Já tentei lembrar, tudo, e faz muitos e muitos anos que eu não vejo Martinho. Aliás, se ele estiver assistindo isso aqui, Martinho, um beijo, um abraço carinhoso para você. Sempre fui um grande fã teu. Até porque o Martinho é vascaíno como eu. E a outra pessoa foi o Tim Maia. Né? Sensacional. E o Tim me deu uma música que, graças a Deus, eu não gravei, nem gravei do Martinho, para não envergonhar nenhum dos dois. O Tim me deu Chocolate. Marisa Monte gravou? Não é só Chocolate. O que eu quero é chocolate. Estava bom para me encantar, porque eu não canto nada, né? Na voz dele fica aquela coisa espetacular, né? Aquela voz estrondosa que ele tem. Mas, graças a Deus, não passou de um projeto que não foi feito. Bom, mas, de qualquer forma, a música saiu, né? A música foi gravada e fez um sucesso. Quando eu falei para ele, não vou fazer isso não. Aí ele gravou. Pô, sensacional. E, assim, na TV, eu estava vendo no YouTube, na internet, procurando algumas coisas, e você participou de um programa do Rony Von. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Você falou que era muito fã do Rony Von e teve o prazer de colocá-lo à mesa junto com você, entre outros tantos cantores, e essa relação, na época, não agora, porque depois certamente vocês viraram amigos, mas na época, assim, como é que era para você conviver com isso, com os cantores, com as pessoas que você gostava, que era fã, né, tipo o Rony Von, por exemplo? O Rony, a gente tem uma ligação muito forte, porque o Rony ele é carioca, né, mas ele veio morar aqui em São Paulo muito cedo. E eu tive o prazer de conhecer o Rony quando ele explodiu no Brasil inteiro com a Praça. Sim. Né? Que sempre foi o maior sucesso dele. E ele era um cara muito simpático, muito educado e muito bonito, né? O pessoal, inclusive, o apelido dele era o Pequeno Príncipe, tá? O cara era muito bonito, fazia um sucesso enorme com o time feminino. E nós conversamos muito, houve aquela empatia, e desde então a gente sempre foi muito amigos, e até hoje a gente se fala de vez em quando, entendeu? Eu estive no programa dele umas 3 vezes, eu gosto muito do Rony, é uma pessoa absolutamente do bem, é um cara maravilhoso, sabe? Eu te perguntei isso porque eu tive a oportunidade, rapaz, de conversar com Billy Paul
né, uma vez que ele veio fazer um show aqui no Rio de Janeiro, e a JB, na época eu trabalhava já, a gente fez uma entrevista ao vivo com ele, e eu fiquei muito assim, aquela coisa de fã mesmo, né? Que eu sempre gostei muito dele, o George Benson também, tive a oportunidade de conversar. E aí, isso acabou criando para mim, assim, falei, poxa, que legal, olha onde eu estou, né? Não em relação à rádio, mas estou ao lado do cara que eu sou fã. Isso para mim foi um negócio muito, muito, muito motivador, né? Para continuar, inclusive, né, para tentar seguir com a carreira em função disso. Você citou dois nomes que eu adoro também, sou super fã do Billy Paul e do George Benson. Aliás, eu tenho uma passagem na minha carreira que é o seguinte, lá na Rádio Globo, eu fui visitado pelo Michael Jackson, né? Pois é, na verdade, ele ainda não cantava sozinho, era o Jackson 5. Eles foram aí ao Rio e eles tinham um show no Maracanãzinho, 1 ou 2 shows, e eles foram lá na Rádio Globo para divulgar o show. Então, a gente fez um especial com eles, uma coisa, sei lá, de meia hora, e teve que acabar porque começou a juntar gente, né? Quando souberam que o Jackson 5 estava na Rádio Globo, começou uma multidão, assim, aí a gente tinha até programado fazer um tempo maior, talvez fazer 1 hora, e nós tivemos que acabar rapidamente para eles poderem sair e não ter nenhum tumulto maior do que o que já tinha sido formado, né? Mas foi legal conhecer o Michael Jackson, os irmãos dele, e passou muita gente, né, sei lá, Julio Iglesias, Sérgio Mendes, dos cantores brasileiros da época, praticamente todos, né? Enfim, é legal. Eu imagino o quanto você ficou feliz de conversar com George Benson e com Billy Paul, porque eu também fiquei muito feliz de conversar até com o Sérgio Mendes, mesmo sendo brasileiro. Na época que ele foi nos visitar, ele estava ainda assim, era um super sucesso, tinha feito show na Casa Branca para o Richard Nixon, eu acho, e assim, era um cantor brasileiro, mas de repercussão mundial, né? Entendeu? E mais bacana, né? Que era um brasileiro, né? Com certeza. Eu gosto muito dessa parte assim de humana, né, da gente, porque a gente às vezes com o tempo, por exemplo, você foi durante os 17 anos que você teve, você foi líder absoluto em audiência e assim um nome muito conhecido, né? Todo mundo conhecia e era fã, né? Tinha muitos fãs naturalmente. E a gente quando vira o fã, né? A gente muda um pouco a ótica de quem está ouvindo, né? Pô, o cara também é fã de alguém. E no seu caso, assim, quando ouve você falar, como você falou com o Rony Von, isso é muito especial. Não, eu era fã dos meus colegas também, pô. Eu sempre fui fã do Haroldo de Andrade, do Valdir Vieira, do Luciano Alves, né? E de tantos outros, do Gilberto Alves. Eu vivi uma geração, assim, por exemplo, o Zé Carlos Araújo, meu querido amigo, inclusive me ajudou a entrar na publicidade, Jorge Cury, Valdir Amaral, João Saldanha fazia um comentário de 5 minutos do meu lado todo dia. Você imagina o privilégio de você poder conversar com o João Saldanha, cara, uma cabeça incrível, foi o cara que montou, né, o time de 70, tricampeão brasileiro. Então, assim, eu tive a oportunidade com o Mário Luiz, meu querido chefe, meu diretor eterno, né, Alfredo Raimundo, lá na Rádio Tupi. Alfredo Raimundo se foi há pouco tempo, foi o cara que me levou para o rádio. O Carlos Guarani, também meu diretor. Enfim, eu tive uma convivência com gente muito boa, sabe? Eu aprendi muito com eles e sou um grande fã do rádio ainda e desses meus colegas e de vocês que estão no ar, entendeu? Da Rádio JB, que é uma rádio que eu estou sempre ouvindo quando posso, entendeu? Eu não estou no Rio de Janeiro no carro, ouço pelo aplicativo, né? Sensacional. Paulo, tem uma pessoa que falou assim, olha, não deixe de mandar um abraço para ele, um beijo carinhoso, porque esse aí é meu mestre. Francisco Barbosa falou eu esqueci de falar do Barbosa, estou fãzoco do Barbosa. Barbosa é o seguinte, quando eu saí da Rádio Globo, nós trabalhamos lado a lado durante mais ou menos uns 6 meses, pelo menos, para eu fazendo a passagem para ele, entendeu? A gente combinou com a rádio que ele iria me substituir no horário, né? E aí nós ficamos uns 6 meses no ar, trabalhando juntos. E, pô, super gente boa, manda um beijão pro Barbosa.
Ele falou, sou fã absoluto de Paulo Giovanni. Mas eu também sou fã do Francisco Barbosa. Aqui a gente já está chegando, caminhando para o final, e tem uma coisa que as pessoas gostam muito aqui no YouTube, na internet, que é o microfone aberto, Paulo Giovanni. Microfone aberto é aquela saia justa que o locutor tem quando está no ar. Muitas vezes é com o próprio microfone, porque às vezes fica o microfone aberto e a gente acaba falando que não deve e sai o som do estúdio que não deve. Mas esse quadro aqui específico, não necessariamente pode ser o microfone aberto, mas alguma coisa que tenha sido engraçada, você tem assim alguma coisa na sua cabeça que de imediato que lembra que aconteceu no estúdio ou na rádio, nos corredores, sobre que é para você falar no microfone aberto aqui da hora que está falando? Cara, acho que eu tive vários, né? Porque eu trabalhei tanto tempo. Assim, eu acho que eu gosto muito de rir das minhas próprias mancadas, né? E uma coisa que nenhum locutor jamais na vida quer fazer é o seguinte: trocar de rádio e na rádio nova falar na rádio antiga, né? Eu me lembro que uma vez eu estou lá na Rádio Globo e eu não sei o que, aqui pela Super Rádio Tupi, na Rádio Globo do Rio de Janeiro, entendeu? Cara, isso bota microfone aberto nisso aí, né? É uma tortura, né? Não, é verdade. O que você queria dizer, assim, se de repente eu estou conversando com alguém, não sei que o microfone está aberto e vazou alguma coisa, né? Isso deve ter acontecido algumas vezes, mas eu não teria uma história específica para te contar, não. Sim, entendi. É porque, na verdade, que a gente convive com isso, né? Porque dentro do estúdio sempre acontece alguma coisa, às vezes o microfone está aberto, né? Por acaso. E sempre sai já aconteceu inúmeras vezes, de vez em quando, até porque, às vezes, naquela época do operador, hoje, muitos locutores, eles mesmos abrem e fecham o seu microfone. Naquela época tinha o operador. E, às vezes, o cara esquecia de desligar e você começa a falar, mas... Por sorte, ou entrou um comercial, ou entrou uma música, tem alguma coisa que sobrepõe a tua voz e quem está do outro lado não ouve muito bem, né? Isso acontece muito, né? Ô, Giovanni, então vamos caminhar aqui para falar um pouquinho também da sua saída do rádio oficialmente para a publicidade, né? Como é que foi essa transição? E como é que isso mudou na sua vida? Porque você fez uma escolha, né? Você estava nas duas, imagino, trabalhando com publicidade no rádio. Não, agora não dá mais. Agora eu vou falar. Como é que foi essa escolha? A história foi o seguinte: a agência, a primeira agência que eu montei foi em 1973, com meu querido amigo, que se foi há poucos meses. Quero fazer uma homenagem a ele, o Maurício Nogueira. E nós, então, iniciamos a agência em 1973. E, obviamente, eu já estava na Rádio Globo, né? Então, a agência começou muito pequenininha, ela era, assim, uma salinha muito pequena lá na rua Senador Dantas, e onde as reuniões privadas eram literalmente no banheiro, porque a gente se trancava no banheiro porque não tinha outro lugar, né? Entendeu? Desculpa a brincadeira. Porque era a parte reservada do escritório, né? Era a única parte reservada do escritório, né? E começamos eu, Maurício Nogueira, uma secretária, um boy, e essa agência cresceu, depois de vários anos, se tornou a maior agência do Rio de Janeiro, né? Nós ganhamos a agência do ano umas 5 vezes seguidas, chegamos a fazer um outdoor assim, que dizia assim, Giovanni, a agência do ano de novo, porque a gente ganhou várias vezes, que é o maior prêmio da publicidade carioca, é a agência do ano, do Caderno de Propaganda e Marketing, prêmio Colunistas. Então, eu saí do rádio, Fabiano, pelo seguinte: eu já tinha muito tempo de estrada no rádio, sabe? Eu queria saber se tinha vida depois da Globo, né? E aí eu fui lá até falar tive a honra, posso dizer isso, de peito aberto, o Zé Roberto Marinho me chamou um dia para almoçar e conversou comigo, perguntou por que eu queria sair, me fez uma oferta para ficar, e eu expliquei para ele os motivos, e nós ficamos 5 horas conversando. 5 horas conversando. E me lembro que até à noite o pai dele, o doutor Roberto Marinho, ainda estava vivo, ia ser homenageado no Copacabana Palace. Só deu tempo da gente ir em casa, trocar de roupa e ir lá ao Copacabana Palace.
Então eu tenho até as minhas boas memórias da Globo vão até esse ponto, entendeu? E eu saí porque eu já estava há muito tempo fazendo a mesma coisa. Comecei em rádio aos 15 e saí com quase 40. Fiquei 25 anos praticamente. Só na Globo foram 17 no ar, mais um de consultor. Uhum. E a agência já estava me tomando muito tempo, entendeu? A agência já estava crescendo tanto que nós já estávamos pensando em abrir escritórios fora, como depois nós realmente abrimos, né? A Giovanni, que depois se transformou em Giovanni FCD, porque ela foi adquirida por um grande grupo multinacional, ela tinha escritórios no Rio, São Paulo, Brasília, nós tivemos um tempinho em Belo Horizonte, depois fechamos, e aí ela já era um business grande, entendeu? Já era um business muito forte e que eu precisava cuidar do meu filhote ali, né? Precisava lamber a minha cria, que era a agência. E o pessoal entendeu, e foi bom porque aí, por exemplo, a minha saída gerou, por exemplo, o Francisco Barbosa, que é seu amigo, que é adorado por muita gente, hoje ainda está no ar, na Tupi, né? E a vida assim, a vida é dinâmica, né? E eu também fui muito feliz na publicidade. A Giovanni foi vendida para o Grupo FCB, aí ela se transformou em Giovanni FCB. Depois eu saí, passei um tempo descansando, fui me dedicar a uma agência de eventos e promoções chamada Mix Brand Experience, que hoje chama-se Actual Mix, que é possivelmente a maior agência de promoções do Brasil, uma das maiores, né? No ano passado nós fizemos a árvore de Natal aqui de São Paulo, patrocínio da Coca-Cola, perto ali da Ponte Estaiada, deu matéria no Jornal Nacional, tudo, e fizemos também a árvore do Bradesco, lá em Curitiba, que é uma tradição da cidade de Curitiba. Primeiro era o Bamerinos, depois o HSBC e agora o Bradesco, né? Nós fizemos esses dois grandes eventos no final do ano. Foi um ano muito difícil para a gente, porque você imagina você ter uma agência de promoções e eventos num ano de pandemia, né? Aí, no ano de 2010, eu montei uma outra agência, com mais 5 sócios, chamada TaylorMade. E essa agência, ela cresceu rapidamente, em 5 meses, ela foi disputada pelos 2 maiores grupos de publicidade do mundo, a WPP e a Publicis. E nós nos unimos à Publicis, né? A Publicis nos comprou, e aí a Léo Burnet TaylorMade foi um sucesso extraordinário, assim, ela dobrou de tamanho em 3 anos, ganhou vários prêmios de melhor agência do ano, e eu tenho a honra de dizer que foi, assim, talvez foi e no Grupo Publicis, eu queria falar uma coisa aqui, mas eu quero fazer uma homenagem às pessoas com as quais eu trabalhei. A agência foi tão bem, a Léo Burnet TaylorMade foi tão bem, que o Maurice Levy, que era o presidente global do Grupo Publicis, o Publicis é um grupo de receita de mais de 10 bilhões de euros. De receita, de faturamento total, vai a 100, por aí. O Maurice Levy, que era o nosso chairman e CEO, me convidou para ser o chairman do Brasil do Grupo Publicis. E aí, além da Léo Burnet TaylorMade, eu fui convidado para trabalhar, para dirigir, junto com os presidentes lá, né, a DPZ, né, a Talent, a Taterca, a Publicis, a Sales Chemistry, uma agência uma agência de digital muito boa chamada AG2, também a Razorfish, e, enfim, eram 8 agências, né, além da Léo Burnet TaylorMade. Eu era chairman do grupo e foi, assim, eu diria que foi um momento também muito bom para minha carreira, porque eu tinha que lidar com os presidentes das empresas, né? Tinha que dividir os interesses de empresas que são concorrentes, aprendi muito com eles, e aí decidi, em 2016, parar, dar um tempo, porque eu falei, bom, agora não, agora eu vou viver um pouco mais a minha vida, eu vou viajar, vou estudar, vou me dedicar mais à família, e
E foi o que eu fiz. Eu ainda continuo sócio de 2 empresas, da Actual Mix, que eu já citei, e de uma outra empresa que, na verdade, é um grupo, é o grupo Trademark, que nós temos mais ou menos 6 mil pessoas na rua representando os nossos clientes nos pontos de venda, né? Uma das empresas chama-se Pop Trade, a outra chama-se Seven. Então, nós temos clientes que quando a pessoa entra numa loja, sei lá, Casas Bahia, ou num Pão de Açúcar, e vai conversar com uma pessoa vestida de Samsung, por exemplo, essa pessoa trabalha para a Pop Trade, né? E nós temos outros clientes importantes, como Seara, Johnson & Johnson, Colgate, enfim, a lista é grande. E é isso que eu estou fazendo agora. Eu faço parte do conselho, não estou lá no dia a dia, mas aprendo com eles também e dou as minhas opiniões lá, tento ajudar. Entendeu? É isso que eu estou fazendo. Você está em São Paulo mesmo, fixo em São Paulo. Rio de Janeiro é só para passeio. O Rio é para passeio. Aliás, a gente se encontrou lá em Angra dos Reis, né? Olha que sensacional, né? Verdade, com o nosso amigo Eli. É verdade, grande Eli. O Paulo, obrigado, viu, rapaz? A gente está chegando ao final aqui desse papo sensacional, que eu estou muito orgulhoso de estar podendo presenciar e te agradecer muito pela sua gentileza, né? Pelo seu carinho. Você me retornou a ligação, fiquei muito feliz. E da gente bater esse papo aqui, que certamente é para a história do rádio isso. Muito obrigado. Só mais uma pergunta que eu tenho que te fazer. Você ouve rádio, Paulo Giovanni? Claro, eu ouço rádio todos os dias. Eu acabei de dizer que eu estava procurando aqui eu ia te mostrar que eu tenho no meu iTunes a rádio JB-FM, mas eu não consegui abrir, não sei se é porque ele está no modo avião. Eu ouço rádio todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Porque... Sim. Existe muita gente que fala, o rádio vai acabar, o rádio vai estar caminhando... Não vai acabar nada. Lógico que não vai acabar. Claro que não vai. O rádio vai viver para sempre. Ele vai mudar, como tem mudado, como a televisão vai mudar, né? A televisão aberta está mudando para a televisão de assinatura. Você vê como é que a TV Globo faz força para a Globo News, para o canal, para o aplicativo dela, para a Globoplay, né? Porque um dia a televisão vai sair daquela tela grande que a gente tem e ela vai vir para essa telinha aqui, tá certo? Ela vai ficar lá, mas vai ficar aqui também. A TV Globo já percebeu isso. Por isso que uma coisa que era inimaginável no passado, assim, você está passando o Jornal Nacional, de repente entra um anúncio da Globoplay, que teoricamente, né, é concorrente da Globo aberta, não é isso? Não é verdade? Ou o cara está vendo o Globoplay, ele está vendo uma série na Globoplay, ou ele está vendo a novela, né? Mas a Globo sabe que as coisas mudam, né? E tudo vai para um aplicativo, como o rádio já foi para o aplicativo também, né? Com certeza, é verdade. Eu ouço mais rádio num aparelho de rádio, mas ouço aqui no iPhone, por exemplo, entendeu? Então, eu tenho essa ideia também, exatamente como você, e eu tenho até um dado, porque eu não tenho um rádio em casa, rapaz. Outro dia eu percebi isso, eu não tenho rádio, aquele rádiozinho, não tem mais. Agora é só no automóvel e no aplicativo que a gente ouve, né? O rádio, que também faz parte da novidade do rádio. Eu ouço rádio numa caixa de som, né? Eu plugo ela, né, através do Bluetooth e pronto, eu ouço na caixa de som. Te ouço lá na caixa de som. Obrigado, fico honrado disso. Paulo, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Olha Quem Está Falando. Foi muito bom, fiquei feliz de ter você e espero que tenhamos mais encontros, né, como esse e em outros lugares também em relação ao rádio. Tá bom, Paulo? Obrigado mesmo. Muito obrigado a você pelo convite. Eu quero deixar aqui também o meu carinho, minha homenagem a todos os profissionais do rádio, não só aqueles que estão no microfone, mas também aqueles que estão atrás do microfone, os milhares de técnicos, né, e todos aqueles que trabalham numa emissora de rádio e que permitem que a sua voz e a voz dos outros profissionais possam chegar ao Brasil inteiro, ao mundo inteiro. Maravilha. Senhoras e senhores, Paulo Giovanni com a gente aqui no Olha Quem Está Falando, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.